Voltei para falar de Big Brother Brasil. E como vocês viram aí no título, Ana Paula sabotou a prova do anjo. Isso vem da minha cabeça? Isso é coisa do meu subconsciente? Isso é imaginação minha? Sim. Mas eu vou te explicar, você vai ver que faz sentido o que eu tô falando da Ana Paula ter sabotado a prova do anjo. Por quê? Uma provinha que era para ser bobinha, basiquinha, se transformou num caos, porque ninguém conseguiu concluir a prova. Apenas uma pessoa conseguiu concluir a prova, que foi Boneco. Boneco conseguiu concluir a prova e virou o anjo da semana e fez o que muita gente aqui fora eu sei que queria, algumas pessoas na casa também queriam, que era tirar o cowboy do quarto do líder, né? Tirar ele não tirar da liderança, porque não tem como, mas jogar o cowboy no monstro, né? Tirar o líder da xepa. Coisa que em muitas edições isso era cruel de ser feito, né? Como assim você tira o líder do... Você tira o líder e coloca o líder no monstro? Ninguém, foram pouquíssimas pessoas na história do Big Brother que teve coragem de fazer isso. E nessa edição, muita gente está disposta a fazer isso. Ana Paula estava disposta a fazer isso, Juliano estava disposto até então, mas Juliano ainda nós não vimos essa garra dele, né? Milena não precisa nem falar, e Ana Paula também. Então, assim, um terço da casa estava doido para fazer isso, né? E Boneco ganhou e fez o que todo mundo queria, jogou Cowboy e Jonas no monstro. E não vai ser um monstro qualquer. O Tadeu falou que o monstro é tão pesado que ele não vai mais até terça-feira, vai voltar à configuração antiga, vão resetar o monstro de tão difícil que o monstro é. O monstro já vai terminar amanhã, antes da votação, né? Normalmente era assim que acontecia. Normalmente o monstro, antigamente, o anjo, a prova do anjo acontecia na sexta-feira. Então a pessoa ficava de sexta a domingo, aí começou-se até as festas na sexta, né? Fazer a prova do anjo no sábado, porque na sexta-feira agora eles fazem a compra da xepa, né? A compra da casa geral, não só da xepa e do VIP. E o monstro estava muito leve, porque a pessoa pegava o monstro no sábado, no domingo já saía. Essa edição, eu não sei se o primeiro monstro, muita gente cogitou do Tadeu ter esquecido de mandar a pessoa sair do monstro, né? Se eu não me engano foi o Marcelinho que estava no monstro, que ganhou o primeiro monstro dessa edição, e muita gente cogita que Tadeu esqueceu de falar pro Marcelinho que ele estava fora do monstro e resolveram deixar. Não sei, isso são fantasias e... como é que fala? Não é superstições, esqueci o nome da palavra, teorias da conspiração que surgem na internet, né? E até então o monstro estava indo até a eliminação. O monstro terminava um pouquinho antes da eliminação. E a gente tem visto que os monstros dessa edição não estão sendo fáceis, né? Estão sendo monstros, assim, complicados. A edição que eu vi monstros mais... Acho que o mais leve que teve foi o do Juliano e da Milena, que eles só tinham que ficar abraçados, mas o restante, empilhar dominó, pegar água com um copinho, passar água de um lugar para outro, areia de um lugar para outro, foi o do cowboy, o Jonas de subir aquela rampazinha que tem ali no gramado, com esponja, colocando água, então assim, os monstros são sempre pesados. E diz que esse é mais pesado. Segundo a leitura que teve no monstro, diz que é um monstro cara e coroa. As duas pessoas que foram indicadas, que a gente já sabe que é Jonas e Cowboy, eles vão, um vai ser a cara e outra coroa da moeda. Eles devem vestir uma roupa que eu ainda não vi, vim gravar, ainda não mostrou-se a roupa do monstro, né, e nem como que vai funcionar certinho pra gente trazer imagens da dinâmica, mas eles têm que ficar de costa, um de costa pro outro, quando fazer o barulho de moedas, e eles só podem se desvincular quando acabar, ou seja, um vai ter que estar andando de costas. Você pensa, como eles vão dormir de lado, sentar, pensa a complicação para sentar. Então diz que esse monstro é pesado, por isso vai durar só amanhã, né? E Boneco venceu e fez o que prometeu, né? Mas vamos lá para como que foi essa provinha hoje, para vocês entenderem quem não chegou a ver a prova pelo Globoplay. Então, o Tadeu chamou todo mundo ali na sala, cada um escolheu os coletes ali, vestiram os coletes pela numeração da ordem, né? E aí o Tadeu mostrou, foi ali onde fica aquela parte ali, perto da onde a pessoa sai quando é eliminada, tem umas cadeiras ali, eles tiraram essa cadeira, né? E colocou ali do outro lado tá a academia, tá vendo aí que tem a porta que eles entram pra fazer a prova
provódromo, então foi ali dentro da casa mesmo, pra eles não ter que entrar para provódromo nem nada. Quase não ocupou espaço, vai ser fácil de desmanchar, agora a casa está liberada de novo. E aí, o que consistia a prova? Era formar essa pirâmide com esses cilindros. Aí você tá vendo esse mar, se você não acompanhou a prova no Globoplay, eram desse tamanhozinhos. Eram pequenininhos. Vou mostrar a foto do dummy. Olha a mão do dummy, tá vendo? Eram minúsculos. Mas você não podia empilhar com a mão. Você tinha que empilhar com pinça. Lembra aquela pinça que a Ana Paula usou no monstro dela para tirar o milho? É a mesma pinça. Então eles tinham que empilhar isso. A base estava colada, que eram 8 cilindros, aí depois você tinha que vir com 7, com 6, com 5, com 4, com 3, com 2 e com 1. E o Tadeu falou, a primeira participante foi a Samira. Enquanto a Samira fazia a prova, Tadeu, quando ela começou, não, a primeira foi a Ana Paula. Agora a gente chega lá porque a Samira que nós vimos fazer a prova mesmo. E por que eu falo que a Ana Paula sabotou a prova do anjo? Você tinha que empilhar isso, e o Tadeu falou que os testes que foram feitos, a pessoa que demorou mais tempo demorou ali em torno de 10 minutos e pouco. E a pessoa mais rápida demorou 2 minutos e pouco. Aí pensou, vai ser rápido, né? Aí, nisso que eles estão ali vendo como vai funcionar a prova do anjo, duas bonitas que foram Jordana e Marcele fizeram o quê? Enfiaram a mão lá dentro e pegaram no cilindro para ver o peso do cilindro. Quando estava todo mundo saindo, Tadeu falou, gente, volta, volta, volta. Como Marcele e Jordana pegaram no cilindro com a mão, todo mundo vai poder pegar para ser justo com todo mundo, né? Porque você entendia qual era o peso do cilindro com a mão, né? E as enxeridas enfiaram a mão ali e Tadeu teve que fazer essa dinâmicazinha ali rápido, né? E a primeira foi a Ana Paula. Aí é que vem a minha teoria da conspiração, por que a Ana Paula sabotou a prova do anjo. Porque como a Ana Paula foi a primeira, e a Ana Paula, o Tadeu explicou toda a prova, você chega lá, você vai ali para trás desse quadradinho onde você vai ficar e tem espaço para você colocar duas mãos para mexer com os negócios sem colocar a mão, só com a pinça. O Tadeu explica que você não pode usar a mão para nada, nem encostar a mão em nenhum dos cilindros. Que você ia apertar o botão, pegar a pinça, ir lá e montar a pirâmide. Aí tinha umas coisinhas redondas no chão para nivelar as pessoas mais baixas e mais altas, a pessoa ia lá medir. Quando a Ana Paula foi, porque eles colocavam esses cilindros todos pregadinhos, juntinhos ali no canto. E quando a Ana Paula foi começar, a primeira coisa que ela fez um impulso, pegar com a mão e empurrar os cilindros para frente. E não podia encostar o cilindro. Ela não durou 2 segundos na prova e foi pro outro quarto, né? E aí é onde vem minha teoria, porque todo mundo, o Tadeu, quando a Samira começou, ele falou, oh, gente, não tem tempo. O Tadeu não sabia mais o que falar para esse povo, porque Samira estava batendo 20 minutos e não tinha conseguido, e tremia e chorava. Aí, quando estavam ali mais ou menos nos 15, 16 minutos, Tadeu falou com quem estava vendo pelo Globoplay, falou, nós vamos combinar uma coisa. Se a Samira não conseguir cumprir a prova em 20 minutos, ou seja, o dobro do tempo da pessoa que mais demorou nos testes, nós vamos parar, e se ninguém concluir, todo mundo chegar nos 20 minutos, ninguém concluir, eles iam refazer a prova com todo mundo, com uma quantidade menor de andares da pirâmide. Samira extrapolou o tempo, né? Foi pro quarto, e aí é por isso que todo mundo demorou. Quem não demorou muito, para você ver, a que primeiro ficou classificada por muito tempo foi a Solange Couto, ela para fazer tudo, ela levou 19 minutos e 8 segundos. O restante ou acabava encostando nos cilindros, ou então, eu acho que pouquíssimas pessoas ultrapassou o tempo. Acho que foi Gabi também ultrapassou o tempo, Chayane também, não, Chayane encostou a mão. Mas, ou seja, todo mundo achava que o quê? Que a Ana Paula tinha sido muito rápida. E a prova não era rápida. Então todo mundo chegava nervoso e todo mundo meio que desistia quando via que não tinha feito tão rápido quanto a Ana Paula. Aí a Solange demorou 19 minutos, foi a primeira a concluir. Aí pensei, não, vai concluir. Tá vendo? 19 minutos e 8 segundos. Aí depois tivemos o Juliano, que tremia e derrubava tudo, pôs as duas mãos lá dentro, que você pode ficar só com uma mão, igual a Solange está aqui, ó.
Tá vendo? Ela só tá com uma mão, outra mão tá por fora. Como tem pessoas dessas e canhotas na casa, como a Ana Paula, que é canhota, tinha que ter uma abertura para os dois lados para você pôr a mão. Juliano ficou com as duas mãos e os cilindros acabaram caindo e batendo na mão dele. O menino foi desclassificado com 5 minutos e pouco. Tá vendo aí? Eles dão um replay, tá vendo? Quando caiu, ele tava com as duas mãos dentro e os cilindros caíram e bateram na mão dele que tava lá dentro pra quê? Ninguém sabe, né? É coisas de Enzo. Aí saiu chorando da prova porque não ganha nada, só atendeu um Big Fone, né? Ô, Juliano, pobre Juliano. Aí também, aí foi a vez da Chayane, né? Da Chayane, eu creio que é da Chayane mesmo. Porque eu acabei dando print esquecendo de mostrar a cara da pessoa. Ó a minha ideia. Ó. Tá tão enrolada. Aí, mas enfim, o importante aqui é que ninguém deu conta. Ninguém deu conta de concluir. Chayane chorou demais. E Chayane tava bem. Todo mundo tremia muito. Jordano tremeu muito, Marcelo tremeu muito. As duas foram desclassificadas porque acabaram encostando a mão. Chayane também acabou encostando a mão, ó. Ela encosta o braço. E você tá vendo que faltava uma última peça para Chayane? E ela encostou o braço, caiu. E aí mesmo que ela conseguisse, ela estava desclassificada, né? Gabriela ultrapassou o tempo, passou de 20 minutos, não conseguiu. Mas Gabriela foi a mais sem noção, porque você viu que todo mundo estava formando uma pirâmide. Eu acho que eu não peguei o que ela estava fazendo. Ela estava empilhando, estava fazendo uma obra de arte. Eu esqueci de jogar o print aqui na hora de montar o roteiro. Mas era quase impossível ela montar do jeito que ela estava montando. E ela estava com a mão firme, mas ela não captou, ela estava deixando tudo muito espaçado, né? Foi muito ruim a Gabi. E aí eu pensei, essa vai ser uma prova para tia Milena. Ainda como a minha cabeça funciona com muita teoria da conspiração, eu falei, essa prova fizeram ou para Ana Paula ganhar ou para Milena ganhar. Porque eles querem ver a casa pegar fogo, porque as duas vai jogar o Jonas no paredão. O Jonas não, o cowboy no paredão, tá como líder. E ainda colocaram um anjo duplo, um monstro duplo, para jogar ele e o Jonas. Deram essa prova, porque a Milena trabalha com crianças, deve mexer muito com essas coisinhas. E a Ana Paula ficou 4 dias com uma pinça dessa, pegando milho sem deixar o milho cair. Até a Ana Paula, quando sai e chega no quarto, ela fala, essa era a prova pra mim, eu fiquei dias, eu tô mega habilidosa com aquela pinça. Só que eles não contavam que a Ana Paula é toda estabanada para fazer prova, não vence nada. E a tia Milena, eu acho que achando que muita gente indo bem, ela foi muito rápida, ela foi muito ansiosa. Ela estava indo muito bem, montou a primeira base, só que quando ela foi montar a segunda base, ela acabou encostando a mão. Olha aí, ela acaba encostando a mão e derrubando. E ela ia fazendo um tempo muito rápido, estava muito firme a base dela, mas a produção teve a chance de fazer o que eu acho que eles queriam, né? Coisas da minha cabeça. E aí teve o boneco ficou muito nervoso, estava quase desistindo, mas conseguiu montar. Foi o único que montou com 15 minutos e alguma coisa. Deixa eu ver. Não peguei, era 15 minutos e pouquinho. E aí faltava só o Jonas. E ficou, será que o Jonas vai ganhar? E Jonas estava bem. Só que o Jonas estava tremendo muito. E Jonas chegou a montar a torre inteira. Só que acabou caindo, né? Quando ele foi colocar a última peça e o boneco ficou. Foi nesse momento que o Tadeu avisou pra gente quando acontecia a parte do Jonas, para você ver que essa prova não foi fácil de ver, não foi fácil de assistir. São 5h30 da tarde, eu devo ter parado umas 5 horas quando essa prova acabou, e eu tô desde 1 e pouco vendo essa prova, e a prova não tinha emoção. A prova não tinha assim uma dinâmica para você assistir e achar bacana aquilo, porque a prova era você ficar vendo uma pessoa tentar empilhar essas coisinhas com uma pinça e o trem cair o tempo todo. E ninguém dá conta. Mas aí Jonas acabou ultrapassando o tempo do boneco. Tadeu já pediu para parar, aí foram para casa. Eu falei, e aí, será que vai vir? Será que ele vai fazer isso, né? E todo mundo ali falando, né? Aí eles já meio que sabiam, né? Porque estavam indo pro quarto, todo mundo falando que ou foi desclassificado, ou ultrapassou o tempo, não conseguiu montar. E as duas pessoas, e a única pessoa que estava no quarto que tinha falado que tinha conseguido montar tudo era Solange e boneco. Então eu já sabia que estava entre Solange e boneco. Mas aí Tadeu avisou que era boneco que tinha ganhado, ficou muito feliz. A Milena pulando de alegria, porque a Milena sabia, eles já tinham conversado muito, que eles fariam isso de jogar Cowboy Jonas no monstro, né? E aí foi quando o Tadeu falou que mesmo que o boneco
que o boneco tivesse... O boneco não, né? Que a Solange Couto não tivesse encostado no negócio, ela ia perder porque ela fez um tempo maior, mas mesmo assim, mesmo ela tendo feito um tempo maior, ela tinha sido desclassificada porque eles puxaram na hora de editar os vídeos e perceberam que ela tinha encostado a mão, não mostrou pra gente, talvez mostre hoje durante o programa, né, na edição. E aí eles fizeram questão de mostrar o ranking, né, porque ninguém conseguiu concluir a prova, de tão nervoso que o povo tava. Só teve uma classificação. Primeiro lugar, boneco, 15 minutos e 52 segundos, né? E aí todo mundo riu na casa, boneco foi ali pra fora, né? Tadeu falou pra ele, boneco lá pra fora. Na hora que ele abriu, ele já viu que tinha 2 colares do monstro, já ficou, já ficou muito feliz. Alguém, não deu pra saber se foi Milena ou se foi Chayane, meio que falando, Aí ele falou, calma, não conta não, pra ser surpresa, né? E tava muito nervoso, leu o castigo do monstro, que eu expliquei pra vocês, vai ser cara ou coroa, as pessoas vão ficar grudadas pelas costas, né? E colocou-se cowboy, né? E aí cowboy já ficou pé da vida, já falando, tá indo pela cabeça da sua amiga, né? E pôs no Jonas também, chamou o Jonas. Aí já comemorou muito. E aí nesse momento, Solange Couto foi lá, abraçou ele, saiu conversando com o cowboy, com um boneco e falou, eu não faria diferente. Será que Solange Couto teria coragem de jogar cowboy e Jonas no paredão? Deu até vontade de ver ela ganhar para ver se seria verdade. Mas eu acho que não colocaria não, né? E aí o cowboy... Aí é que vem o ponto, né? Os caras dão enredo pra Ana Paula. Os caras entregam o programa no colo da Ana Paula. Por quê? Por mais que talvez a Ana Paula possa ter incentivado, colocado na cabeça do boneco dele fazer isso, dar o colar do monstro pro líder e pro Jonas, você vai dar esse enredo pra essa pessoa? Vai brigar com o cara que deu o colar do monstro. Não! O cowboy tava puto da vida com a Ana Paula. Quando eles foram guardar os coletes ali na despensa, ele já começou a falar, tá fazendo a cabeça do boneco, né? Você disse que é amiga do boneco, mas quando tava lá no ganha-ganha, você excluiu o boneco e deixou a Jordana ganhar os 20 mil. E começou a bater boca com essa Ana Paula, e eles foram pra cozinha, e ele continuou com esse debate, e aí ele começou a sair da casinha, ele começou a ficar alterado, começou a falar que agora ia jogar o mesmo jogo que a Ana Paula. Olha as frases que a pessoa usa para tentar ganhar de um adversário. Eu vou usar as mesmas armas que você. Se você é um adversário que vive criticando o que a Ana Paula faz, vive falando que ela é desumana pelas coisas que ela faz, vive falando que o jogo dela é sujo, aí você vai e fala que você vai fazer a mesma coisa? E você fica tão nervoso com a pessoa... Não foi ela que ganhou o anjo, foi o boneco. Por que você não foi tratar com o boneco? Eu entendo, o boneco está na geladeira. É verdade, eu tinha esquecido disso, né? Mas você tá vendo, a entrega enredo, a Ana Paula só espera isso. Ela não precisa nem ganhar as provas para os caras ficar putos da vida com ela. E aí eles bateram boca, e nisso a Ana Paula não... Ela sabe lidar numa briga, ela consegue se controlar, ficou na voz baixa e falou, você vem com essa vozinha baixa, eu já tô entendendo o seu jogo, vou fazer a mesma coisa. E ficava falando, tentando falar com a voz baixa com a Ana Paula. Mas a Ana Paula mandava beijo, porque a ironia dela é muito forte. E isso tira eles da casinha, isso irrita eles. Eles conseguiram irritar a Ana Paula uma vez, que foi quando falou do pai dela, e ela percebeu quão longe ela foi e recuou. E eu acho muito difícil, mesmo que falem do pai dela, a Ana Paula ter a reação que ela teve daquela vez. Ao ponto que ele tava falando baixo e aí ele começa a se estressar, tá vendo? Eu peguei até essa imagem. Sai da casinha, discute, briga, acaba gritando, acaba apelando. E antes de eu vir gravar, tava vendo ali ainda na sala que a Milena tava lá com a mesma narrativa, que agora não é que ele vai ser cantor aqui fora, mas que ele vai ser gamer aqui fora, porque o patrocinador mais o Gil deu um chapéu e um Nintendo Switch 2 pra ele, né? Mas adorei essa provinha. Amei essa provinha, de tanta raiva que eu fiquei, porque não acabava nunca. Pensei, nossa, vai ser uma prova rápida, não vou perder minha tarde de sábado, vou poder até sair para tomar uma cervejinha.
Não, eu fiquei até quase 6 horas assistindo uma prova que não acontecia nada. Uma prova cansativa para quem estava assistindo. Era uma prova de resistência para o telespectador, quem estava vendo o Globoplay. Eu tenho certeza que muita gente que não precisa assistir o conteúdo para gravar vídeo não estava vendo essa porcaria. Que prova! Demitem o estagiário que inventou essa prova, tá? Por favor, porque fez a gente perder a tarde inteira por uma prova, mas valeu a pena no final. Valeu a pena ver o caos na casa, né? E hoje à noite tem a dinâmicazinha lá do duelo triplo, né? Que vai ver se o boneco continua no paredão ou sai do paredão. Eu vou ficando por aqui, né? Vamos ver se à noite eu gravo vídeo, porque se a dinâmica for muito pouco, se não tiver muito conteúdo, eu deixo para gravar amanhã, depois da formação do paredão, e trazer isso, né? E eu vou ficando por aqui. Muito, muito, muito obrigado você que me acompanhou aqui nessa live. Depois o vídeo vai estar gravado no canal. Deixa seu like, curte, compartilha e deixa um comentário aí que eu vou ter um imenso prazer de deixar um coração ou comentar o seu comentário, tá? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até mais.